para o nosso tempo de breve meditação e nós juntos buscarmos nosso Deus em oração. O texto que nós estamos lendo como igreja, o texto de hoje é Deuteronômio capítulo 29. Eu gostaria que você então abrisse a sua Bíblia comigo, Deuteronômio capítulo 29, e eu quero ler apenas os versículos 5 e 6. Deuteronômio 29, versículos 5 e 6. Nós já sabemos que Deuteronômio é a repetição da lei. Moisés está relembrando e repetindo a lei e tudo aquilo que o nosso Deus havia feito por eles durante o tempo ali no deserto, relembrando a eles o cuidado de Deus. E no versículo 5 e 6 nos diz: durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto, e no entanto as suas roupas e sandálias não se gastaram. Vocês não comeram pão, nem beberam vinho ou outra bebida fermentada, mas receberam alimento para que soubessem que Ele é o Senhor, o seu Deus. Nesse texto, nós podemos ver o cuidado de Deus, a provisão de Deus quanto às 3 necessidades básicas do homem. Aquilo que o próprio Senhor Jesus Cristo nos diz em Mateus capítulo 6, Lucas capítulo 12, falando dessas 3 necessidades básicas: da comida, da bebida e da vestimenta. E o que nós vimos nesse texto é que Deus, com o seu cuidado, a sua mão cuidadora, cuidou do seu povo, conduziu o seu povo e cuidou do seu povo durante 40 anos ali no deserto. E a gente pode perguntar assim: pastor, mas como é que Deus cuidou? Você vai ver em Êxodo 16, Números 11, Deuteronômio 8, falando sobre o maná, que Deus sustentou o seu povo, o alimento, o maná no deserto, com as codornizes também, nesses mesmos textos. E a água que brotava da rocha, água em Êxodo 17, Números capítulo 20, nos traz esse relato, o cuidado de Deus. Mas nessa semana eu fui surpreendido, logo na segunda-feira, início das aulas, a gente preparado para fazer o nosso tempo devocional lá em casa com as crianças, antes de sairmos, e a Alice, a minha pequena Alice, terminando de fechar a mochila dela, virou para a mamãe e falou assim: ai mamãe, eu estou tão ansiosa. E aí eu ouvi aquilo, eu tinha preparado um outro texto para trabalhar com as crianças. Mas ao ouvir aquilo eu falei: ansiosa? Uma criança de 6 anos ansiosa? Não, tem alguma coisa errada. Falei: ansiosa por quê, minha filha? Está aqui. Ai papai, a minha escola nova, e a minha professora, e os meus coleguinhas que eu nem conheço, ai eu estou tão preocupado. Na hora eu disse assim: não, nós não vamos trabalhar o texto que papai tinha planejado para você, não. Senta aí, eu quero trabalhar com vocês uma outra coisinha. E eu quero brevemente colocar para os irmãos aquilo que eu trabalhei com eles durante essa semana, que é justamente sobre isso. Mateus 6, Jesus nos diz 5 vezes para não se preocupar. Ele usa 5 vezes a palavra preocupação nesse texto. Ele diz: não se preocupe com a sua vida, quanto o que irão comer ou beber, nem pelo vosso corpo, com o que irão vestir. Por quê? Não é a vida mais do que o alimento, e não é o corpo mais do que as roupas? Queridos, a ansiedade, ela é enganadora. Ela nos engana. Nós começamos a inverter os valores. Nós começamos a achar que a comida, a bebida, o vestimento é muito maior, é muito mais do que a própria vida, do que o próprio corpo. Ela nos engana
E Jesus então fala para observar as aves do céu que não semeiam, não colhem, não ajuntam em celeiros. E eu comecei a mostrar isso para os meus filhos. Olha, ouça o tanto de passarinhos cantando aí fora. Eles não semeiam, eles não plantam, eles não colhem, não ajuntam em celeiros, em depósito. Contudo, Deus cuida de cada um deles. E Jesus fala, será que vocês não valem muito mais do que as aves? Aí eu perguntei para eles, Deus enviou o seu filho Jesus ao mundo para morrer pelos passarinhos? E eles, não, papai. Por quem? Por mim e por você. Está vendo como a ansiedade muitas vezes pode nos enganar? Mas vimos também que a ansiedade ela é inútil. Por que ela é inútil? Versículo 27, Jesus diz, quem de vocês, por mais que se preocupe, tem uma versão que diz, por mais ansioso que você esteja, você pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida. 45 centímetros, um passo à sua vida. Não, é inútil você ficar preocupado. E Jesus diz, versículo 28, por que vocês se preocupam com o que vocês vão vestir? E aí a gente vê também que a ansiedade, ela não só é enganadora, não só é inútil, mas ela também é cega. Ela nos cega. Observe como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, amanhã é lançada num forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. A ansiedade, ela nos cega, queridos. Ela faz a gente olhar só o aqui e o agora. Ela nos cega de nós não sabermos, não termos o entendimento que há um Deus que cuida de todos nós. E, em último lugar, a gente vê também que a ansiedade ela é incrédula. Jesus diz no versículo 31, não se preocupem. Olha aí a preocupação novamente. Dizendo, o que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios, ou seja, os incrédulos, aqueles que não conhecem a Deus, são eles que procuram essas coisas. São eles que estão desesperados com essas coisas. Mas o Pai de vocês sabe que vocês precisam de todas elas. Deus sabe, queridos, de todas as suas necessidades. Ele sabe de tudo que você precisa. Mas como é que nós podemos vencer a ansiedade? Ele diz para nós, versículo 32, que nós podemos vencer a ansiedade quando nós entendemos que Deus é o nosso Pai e conhece todas as nossas necessidades. Ora, o Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de todas elas. Todas elas o quê? Da comida, da bebida, da vestimenta, tudo mais. A fé, queridos, é o antídoto para a ansiedade. O povo de Deus no deserto também ficou ansioso. Nós vamos morrer de sede, Moisés. O que nós vamos comer agora? Você trouxe a gente para esse deserto para morrer? Ficaram ansiosos. Não, queridos, Deus cuida de cada uma das nossas necessidades. Nós vencemos a ansiedade quando nós sabemos que, ao cuidar das coisas de Deus, nos deleitarmos em Deus, Ele cuida da nossa vida. Está aí no versículo 33. Ele diz, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Nós vencemos a ansiedade, queridos, quando nós nos deleitamos em Deus, buscamos a Deus, como Paulo diz em Colossenses, buscai as coisas do alto, pensai nas coisas do alto, não as que são daqui da terra. Quando nós buscamos o Senhor, o seu reino, Ele acrescenta tudo à nossa vida. Ele cuida de nós. E concluindo, nós vencemos a ansiedade quando descansamos no cuidado diário de Deus. Versículo 34, ele nos diz, portanto, não se preocupem com o dia de amanhã. Queridos, nós não conseguimos ver lá na frente, nós não conseguimos ver o futuro, mas o nosso Deus, Ele sabe.
Foi Ele quem escreveu toda a nossa história. Foi Ele quem escreveu todos os dias da nossa vida. Ele conhece, Ele sabe de tudo. Por isso Ele mesmo diz para nós: não se preocupem com o dia de amanhã. Não se preocupe com o dia de amanhã. E quando nós olhamos para esse texto de Deuteronômio 29, nós vemos aqui o cuidado de Deus durante esses 40 anos num deserto. Queridos, o que dá no deserto? Nada. O que tem no deserto? Nada. Além de areia, terra, calor. Nada se produz no deserto. E a gente vê, Deus levou justamente para um deserto, onde eles não podiam prover para si mesmos, para que eles pudessem ser dependentes no Senhor. Talvez você olhe para a sua vida e você acha que você está num deserto, mas mesmo num deserto, queridos, Deus cuida e Ele supre as suas necessidades. Ele diz: durante 40 anos eu os conduzi pelo deserto. Vocês não comeram? As suas sandálias, aliás, as suas roupas e sandálias não se gastaram. Vocês não comeram nem beberam vinho ou outra bebida fermentada, mas receberam o alimento. Deus supriu vocês para que soubessem que Ele é o Senhor, o seu Deus. Que nós possamos descansar, queridos, e saber quem é o Senhor, quem é o nosso Deus. E nós não precisamos preocupar, como o apóstolo Pedro nos diz, em 1 Pedro 5,7, ele diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Amém? Nosso Deus, Ele cuida de nós, queridos, cuida de nós. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Você que tem um pedido. Nós temos inúmeros pedidos que recebemos ao longo da semana. Espero que você esteja orando pelos pedidos que são encaminhados a você pelo WhatsApp. Nós temos inúmeros irmãos, membros da nossa igreja, que ainda estão se recuperando, da Covid e de gripe, de enfermidades. Nós queremos louvar a Deus pela vida da Sara, como Deus cuidou da vida da Sara. Essa semana falei com ela, um pós-operatório, e graças a Deus está tudo bem. Deus está cuidando, dirigindo. Também orando pela recuperação pós-operatório da Nísia, mãe do Huxley, e o amigo do Luiz também, que está hospitalizado, Felipe. Nós possamos lembrar de todos esses pedidos. E lembrar também do falecimento do senhor Newton, pai do nosso irmão Carlos Henrique. Que o nosso Deus possa consolar os familiares ali do nosso irmão Carlos Henrique, os familiares, os irmãos. Que Deus, o Deus de toda consolação, possa estar guardando, consolando-os. Vamos orar. Coloque o seu pedido diante do nosso Deus. Pai querido, nós nos achegamos enquanto povo teu, comunidade aqui reunida, ó Pai, buscando ao Senhor, como nós lemos, entendendo e descansando no cuidado do Senhor, sabendo que o Senhor é quem conduz a nossa vida, como conduziu o teu povo no deserto. É o Senhor quem cuida das nossas vidas, como cuidou também do teu povo no deserto. É o Senhor que nos sustenta, é o Senhor que nos dá tudo aquilo que necessitamos, não aquilo que queremos, muitas vezes, mas o Senhor é poderoso para fazê-lo também, se assim for da tua vontade. Mas nesse momento, ó Pai, nós queremos colocar diante do Senhor os nossos irmãos que estão recuperando, ó Pai, da saúde, recuperando da Covid. O Senhor seja com cada um deles, ó Pai, restaurando, trazendo, ó Pai, novamente a saúde, o vigor, tudo para a tua honra e tua glória. Pai, seja, ó Pai, com o nosso irmão Carlos Henrique, aliás, e toda a sua família, confortando, ó Pai,
trazendo consolo, descanso, a paz que excede todo entendimento. Você está guardando o coração dele, dos familiares, no Senhor. Pai, nós louvamos, nós te adoramos, e é no nome do teu Filho Jesus que nós oramos. Amém.